Vamos falar agora sobre uma história sem fim, o sistema prisional brasileiro. A polícia prende, a justiça solta. Esse é um jargão aí muito conhecido. Mas por que será que existem tantas brechas na lei penal brasileira? Para falar deste assunto, nós vamos chamar a repórter Luíse Calegari, que vai conversar com um advogado criminalista. Olá, Luíse, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Exatamente, Jéssica. Ontem mesmo a gente viu o caso daquele arrombador que ficou famoso na internet porque mostrava as imagens exatamente dele arrombando um carro e roubando o interior de um carro. E ele foi preso e foi solto. E a gente fica se perguntando, tentando entender essa lei. Por que esses bandidos são presos e são soltos depois? Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o doutor Taurino Araújo, advogado criminalista. Em primeiro lugar, muito bom dia, doutor. Que lei é essa, doutor? Como é que é a nossa legislação? Quer dizer, a gente vê um bandido ser preso e ser solto em seguida? Luíse, bom dia a todos. O que acontece é o seguinte, as brechas, elas não são propriamente brechas da lei, elas são brechas da realidade. O julgamento das ruas não pode ser semelhante ao julgamento judicial. Uma coisa é a notícia, outra é a documentação da notícia. Na sequência, o que acontece? A polícia prende, o Ministério Público investiga, a imprensa noticia, os advogados defendem e os juízes, no sentido de excluir a liberdade, por último, condenam ou absolvem conforme as provas trazidas ao processo. É dizer, tudo tem que ficar provado. A exclusão da injustiça passa justamente por documentar a realidade. No caso, a falta de documentações faria com que a pessoa fosse solta, por exemplo? Quando nós falamos de documentação de prova, ela vem através dos testemunhos, através das perícias, através dos processos concluídos e julgados. É claro que o que nós vemos aí nessas imagens é o quê? Uma ação policial, o trabalho da imprensa, a seguir virá o trabalho do Ministério Público. É preciso saber que as prisões preventivas, elas são prisões processuais, prisões excepcionais e todos têm direito a julgamento. Há um princípio que diz, in dúbio pro réu, na dúvida o réu. Ou seja, a justiça que não serve ao meu inimigo, a justiça que não serve ao criminoso, também ela é um desserviço à sociedade. Agora, explica uma coisa para mim, doutor. A gente ouve muito falar em crime inafiançável e tal. Por exemplo, um roubo qualificado é um crime inafiançável, mas todo mundo acompanhou a história, né, do rapaz em São Paulo com um Porsche, provavelmente embriagado, que matou uma menina, inclusive baiana, uma advogada baiana. E, no caso, ele pagou uma fiança e está solto. Quer dizer, doutor, como qualificar um crime para que ele seja inafiançável ou não, para que ele possa garantir a liberdade ou não do suspeito de ter praticado esse crime? O poder judiciário, o sistema de justiça, o sistema legal, ele estabelece um catálogo de crimes. Tudo é previsto anteriormente, porque há um princípio que diz, esse princípio já é bem antigo, desde a Revolução Francesa, o princípio de Feuerbach, ou da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Ou seja, a afiançabilidade de um crime, ela é legalmente prevista conforme um catálogo. E os crimes de trânsito, eles são afiançáveis, as fianças são determinadas, podem ser diminuídas, podem ser majoradas, inclusive nesse caso fala-se até em majoração. Significa? Dobrar a fiança, ou seja, a fiança de 300 mil, segundo sugestão do Ministério Público, seria dobrada para 600, haja visto o valor do Porsche, que é um carro caro. Agora, o senhor, como um especialista no assunto, o senhor acredita que a nossa legislação ela realmente precisa ser revista, precisa ser reavaliada para que seja mais, agora me fugiu a palavra, mas para que seja mais eficiente? No caso você está falando de concretização de direitos, concretização de julgamentos. No caso é o seguinte, nós temos uma das legislações mais modernas do mundo. O nosso problema não é de legislação, mas de efetividade. Os processos precisam ser julgados com rapidez. Ok, muito obrigada, doutor. Voltamos ao estúdio, Jéssica, é com você. Muito obrigada.